Sem dúvida, se o chip tá nascendo, clã. Tenho fé que é nessa temporada que vai ter um beijinho na bochecha. Pra todo caso, Haruardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Konoha Tomaré aqui no canal. Esse é o episódio de número 14, aquele episódio Subarashi, aquele episódio incrível, aquele episódio emocional, por conta de que é incrível como a obra faz com que eu chore a cada episódio. Sério, eu acho que Konoha é o novo Shigatsu Kimi no Uso, na minha opinião. Pra mim, eu digo. Por conta que Shigatsu era um anime que fazia eu chorar bastante, mas eu acho que Konoha supera ele, por conta que é o mesmo anime, tipo, na temática de música, e tem um drama muito maior, eu diria até, digamos que desde o começo, já Shigatsu, ele tem um drama, só que é mais levado no final, né, e Konoha já não, é desde o começo. Então, Konoha Tomaré consegue fazer com que eu chore desde quase do episódio 1, pra você ter ideia. Pra todo caso, é com muita alegria que eu volto a falar desse anime, é um anime que é um carinho bem especial no meu Kokoro aqui, então tô feliz em voltar a falar no canal com vocês sobre ele. Então vamos falar desse episódio 14, por conta de que, infelizmente, a Tokise não conseguiu, digamos que, ganhar um prêmio, não conseguiu passar pra próxima fase. Eles vão ter que ainda participar da eliminação para poderem tentar uma vaga no Nacional, então foi uma parte bem triste essa eliminação, era meio algo óbvio, meio que esperado, sendo que a primeira parte da apresentação eles não haviam conseguido ir bem, mas a gente tem fé que na eliminação pro Nacional eles vão conseguir ter essa vaga tão esperada, afinal para muitos é a última chance deles irem para o Nacional, entendedores entenderão. Para todo caso, o que eu posso falar é isso aí, é algo que eu só vou desenvolver ao longo dos outros episódios, vídeos, por conta que senão seria spoiler nesse vídeo, mas vamos falar logo desse episódio de número 14 de Konoha Tomaré, mais conhecido como As Palavras de Chika Akesen Hozuki. Mas então vamos falar da derrota de Chika e de seus companheiros, por conta de que isso foi muito importante na minha opinião. Konoha é uma das obras que eu mais gosto e desse ano é uma das minhas favoritas, não é à toa que tá no meu top 3 desse ano e no top geral dos meus animes favoritos tá no top 10. Por conta do que? Eles conseguem, digamos que, aplicar o drama que é essencial da obra, a música, eles conseguem, digamos que, desenvolver os personagens, e isso era algo que esperado, por conta do que? A gente viu os sentimentos deles, querendo ou não, foi uma derrota. Independente se eles foram bem ou mal na primeira parte, na segunda parte eles conseguiram evoluir. E isso é algo legal, por conta que o Mizuhara foi o gatilho, como o próprio sensei deles diz. O Suzuka fala que ele nunca iria esperar que o Mizuhara que faria com que todos se levantassem novamente. E foi isso, não é à toa que só você vê o episódio de número 13 e o vídeo que eu fiz. Por conta que ele foi o gatilho, ele era o que era o mais problemático, era o mais esforçado, e foi ele que fez com que o grupo todo voltasse a ter uma sincronia. Então o próprio sensei fala que foi incrível a maneira como ele levantou os seus companheiros novamente, isso foi muito legal. Mas para todo caso, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Então, as palavras do Suzuka fizeram com que eles não conseguissem aguentar e mostrassem suas lágrimas, sua frustração. E isso é algo importante, porque tem que ter o desenvolvimento, eles têm que sentir a derrota, eles têm que sentir a frustração para que eles evoluam, para que eles melhorem, para que eles treinem mais, para que na próxima, independente se eles pegarem primeiro lugar ou não, que eles consigam logo a vaga no Nacional. Afinal, a próxima competição é eliminatória, ou seja, eles provavelmente precisarão pegar a primeira colocação ou a segunda, por conta de que não sabemos até que colocação vai, digamos que, uma competição de Koto, quais são as escolas que podem participar, se são as 3 melhores, se são as 2 melhores, na procura das eliminatórias. Mas para todo caso, a gente vai saber isso com o tempo e daí a gente conversa. Mas então, falando sobre o principal, eles focaram muito do desenvolvimento, eu diria, na frustração. Isso foi bem rápido, na verdade, mas eu acredito que dá pra sentir, digamos que, o sentimento de cada personagem, como mostra, o Chika fala, o que é isso que eu tô sentindo na minha garganta? Eu estou me sentindo estranho, é algo que eu nunca experimentei, porque a minha garganta, o meu corpo está seco e quente. Esse é o sentimento de frustração, de derrota, dele querer chorar, dele querer mostrar um pouco da sua lágrima, da sua frustração, da sua raiva, ele querer gritar que ele não consegue aceitar isso. Então a forma simples como foi mostrada, mas que a gente pode interpretar em torno do Chika, foi muito bonita, na minha opinião. Para todo caso, a gente viu isso em cada personagem, a gente viu a Hiro, por exemplo, ela frustrada, a gente viu os outros amigos do Chika, eles sem lágrimas, a gente viu a Hozuki, digamos que, começando a ter as lágrimas dela, afinal a Hozuki é meio que a ace de todos eles, ela que consegue fazer com que todos evoluam para o nível mais próximo, ou ela, melhor dizendo, que tenta manter a sincronia de todos, mas ela já está em um nível melhor, como a gente sabe, então ela sempre tem que ser a que mantém o grupo todo a salvo. Mas para todo caso, a gente viu que cada um tinha uma frustração, a gente viu o Kurata, sobre ele eu já falo rapidinho, mas então é algo notável, é algo que foi muito bonito de assistir, foi algo que gera nossas lágrimas, por conta que se a gente gosta mesmo do personagem, a gente sente dó, a gente queria que eles fossem bem, a gente não queria ver eles sendo derrotados, mas como o próprio Suzuka falou, obviamente era natural que isso iria acontecer, vocês foram mal na primeira parte, vocês não foram bem, vocês não estavam sincronizados,
obrigado. Me surpreende o Mizuhara ter feito com que vocês conseguissem se levantar novamente. Ou seja, essa foi a melhor apresentação das melhores de vocês. Agora vocês têm que treinar mais para as eliminatórias. Ou seja, o Suzuka fala o que ele pensa. Ele fala realmente, vocês foram mal, mas foi a melhor apresentação de vocês. Então, eu gostei do som de vocês, sério, foi sem dúvidas, digamos que o Suzuka reconhecendo eles. Não é à toa que o Kurata fala, ué, você não vai falar que agora é um sonho o nacional? E ele fala, eu só falo o que eu penso, ou seja, agora ele acredita neles. E eu acho que foi algo sem dúvidas, a gente viu o desenvolvimento do Suzuka, todo o carinho, digamos que a ligação dele com música, então ver agora que ele meio que tá se aproximando, que ele vai levar mais a sério, digamos que ali o Koto, o clube, digamos que essa parte, os integrantes, digamos que o sonho, o objetivo deles é muito bonito e a gente iremos notar esse desenvolvimento, essa participação, digamos que esse apoio do Suzuka ao longo dos episódios. Então a gente fala sobre isso ao longo de cada episódio que for mostrado, mas eu já quero falar agora. Foi muito legal as palavras dele como mentor, como sensei, como conselheiro do clube, como ele deve ser, ter ajudado eles. Ele é meio que, digamos, sincero, mas ele meio que apoia através de suas palavras meio duras, mas gentis ao mesmo tempo. Em todo caso, foi uma parte que eu gostei, queria destacar porque mostra o mentor ajudando, digamos que seus alunos. Então é obviamente que eu iria falar de Suzuka e da frustração da Tokise. Mas agora vamos falar de outras partes, de outras cenas que foram muito importantes, como essa também foi. Mas então vamos falar do nosso querido presidente do clube de Koto da Tokise, vamos falar de Kurata, por conta do quê? O Kurata é um personagem que tem seus elogios e críticas por mim, vocês sabem isso desde o começo dos vídeos e quando eu tô no canal. Então, aqui vai um pouco de crítica pra ele, mas ao mesmo tempo eu reconheço, ele está tentando melhorar, digamos que no final da primeira temporada ele já está ganhando uma postura de líder, isso é algo notável e tem meu reconhecimento por isso. Pra todo caso, ainda falta a postura realmente de um presidente, de um líder, de alguém que pode conseguir confortar seus companheiros e pode usar palavras que os deixem ao menos alegre ou que mostrem suas emoções. Claro que é sempre importante ter o conselheiro do clube como foi o Suzuka, que ele que tem esse papel. Só que na minha opinião, normalmente se a gente vê os animes, principalmente anime de esporte, isso é algo que é fundamental dos animes de esporte. A gente vê que seja o Ace, seja o capitão, eles sempre confortam seus companheiros e nunca mostram suas lágrimas. E eu não acho problema mostrar as lágrimas, isso é algo humano. Todos nós, em algum momento da vida, vamos mostrar nossas lágrimas. Então, eu acho que o Kurata não tem problema mostrar seu real sentimento para seus companheiros. Só que eu quero ver, então, mais um desenvolvimento, uma postura de capitão. Mesmo que ele mostre suas lágrimas, eu quero que ele conforte seus companheiros. Eu quero que as palavras dele atinjam o kokoro de cada um e que façam com que cada um se sinta frustrado, ou alegre, ou confortado com essas palavras. Que é isso a postura de um capitão. E exatamente as palavras que o Suzuka usou. Só que eu queria na visão do Kurata, porque ele é o presidente do clube, independente se ele era o último membro e só sobrava pra ele a escolha de ser presidente, ele é o presidente e ele está melhorando. E eu quero ver, tipo, ele tendo uma postura realmente de líder e todos ficando admirados. Independente se eles sentem, digamos, com carinho ou respeito pelo Kurata, eu quero mais ainda. Eu quero ver realmente a posição de um capitão do Kurata para todos ali. Pra todo caso, acredito que isso vai ter ainda nessa temporada. A gente vai ver, digamos, uma conversa bem franca do Chika com ele. Sobre isso a gente vai falar quando acontecer essa cena, mas antes que você ache, essa cena foi mostrada dando PV, digamos que do segundo cur, então é algo que vai realmente ter. Então eu acho que vai ser bem importante porque o Kurata realmente ele é honesto. Ele fala que as palavras dele não adiantam porque não estão chegando, digamos que para todos, por conta de que ele também se apresentou com eles. Então ele também pensa, como que eu posso falar algo se eu sei o nível da nossa apresentação? Como que eu poderei ajudá-los se eu sei que eu também não fui bem? Então acontece que é muito difícil isso, por conta de que o Kurata também ele tenta querer ajudar eles, só que as palavras dele também não vão até o extremo por conta que ele ao mesmo tempo sente que ele não foi bom o suficiente e também não pode falar porque se ele tivesse sido melhor, ele também poderia ajudá-los mais. Minha opinião foi bem legal porque mostra também a mentalidade do Kurata, que ao mesmo tempo que ele quer ser um bom líder, ele também sente, digamos que uma inferioridade por conta de que ele reconhece que as suas habilidades naquela apresentação não foram boas. Então eu acho que o Kurata vai ter um desenvolvimento muito bom para essa parte 2, eu espero pelo menos. Mas se for se tratar de romance, meu amigo, ele Hiro, meu chip aqui 2, vai nascer também. Para todo caso, tendo falado do Kurata, era um comentário bem rápido, gosto do personagem, mas quero ver mais a postura de líder dele, é algo que eu já venho reconhecendo que vem melhorando, mas quero uma evolução mais rápida. Agora, vamos falar de outras partes, de outras cenas, afinal o resultado da competição já aconteceu. Então, finalmente tivemos os resultados. Em primeiro lugar, a gente viu que ficou a Meiryu lá do Osuke, algo que era esperado pelo nível da apresentação deles. A gente também viu o desenvolvimento do Osuke, o personagem como tal, a gente viu o passado dele, que foi de certa forma muito triste,
vocês já sabem isso, porque eu já falei. Então, pra todo caso, só focando, digamos que ele é o que faz com que o clube dele consiga se superar. Ele que cria a sincronia perfeita. Então, se ele fala direita, eles vão pra direita. Se é esquerda, vão pra esquerda. Ele que é o grande líder, é tipo a Haruzuki da Tokise. Então, foi algo meio que esperado, porque foi uma apresentação muito bela. Não é à toa que todos reconheceram e a animação estava muito bonita. A arte, na verdade, digamos, daquele episódio. Então, algo meio óbvio e esperado. Afinal, desde o começo até o final, a apresentação deles foi perfeita. Para todo caso, a gente viu que não foi só eles que pegaram o prêmio de melhor apresentação. Também vemos que a escola do Mil pegou. Eu não lembro do nome da escola do Mil, peço desculpas. Com o decorrer dos episódios a gente se recorda. Mas o Mil é um personagem que apareceu nesse episódio, mas ele não teve tanto foco nos episódios anteriores, por conta de que o desenvolvimento para ele, acredito que vai ser nessa segunda parte, nessa parte 2, mas os últimos episódios já mostram que ele é alguém que sempre fica desligado, mas se ele encontra o bom som, ele vai querer chegar no mesmo nível a superar aquele som que ele ouviu. Ou seja, o Mil conseguiu fazer uma apresentação que superou todas por conta de que ele conseguiu ter uma inspiração de nível que fizesse com que o som dele se superasse. E essa apresentação foi da Tokise, foi do Chika, foi da Haruzuki. Como ele disse, foi um som refinado, mas o estranho é que o som do Chika não foi refinado, mas mesmo assim ele gostou. Ou seja, o Mil está interessado no Chika, não é à toa que ele virou quase stalker. Sério, foi muito engraçado essa cena. Foi muito engraçado porque ele já chega, tipo, atrás do Chika e do, como eu posso dizer, lá do Megane, lá do Kurata, e o grupo dele tava bem longe, tipo, a Tokise que tava sentadinha ali no teatro e ele ficou atrás deles. E ele já fala, Nei, Kimi, qual é o teu nome aí? Me diz aí o teu nome. E daí o Chika fala, eu não vou te falar meu nome. E daí ele fala, tá bom, então me passa aí o seu Renraku, que é o seu número, o seu telefone. E ele fala, não, eu não vou te dar isso. E daí ele fala, então eu posso ir pra tua casa? E daí ele fala, Tasukete Megane. Foi muito boa essa cena, sério, foi muito engraçado, foi muito cena de stalker. E a gente viu que o Mil no final do episódio, ele queria perseguir realmente o Chika. E tipo, a Tokise tava toda depressiva, abalada, tanto que as garotas lá, digamos que do clube dele, são ele, porque sério, senão o Mil ia se agarrar no Chika. Mas eu gostei muito, porque mostra que, independente, ele é uma pessoa que é bem desligada, esse personagem em questão. Só que quando ele escuta um som que ele gosta, ele sempre vai querer ir atrás desse som, ou vai querer que o som que ele produz seja melhor. Não é à toa que ele fala que dessa vez a apresentação dele vai ser a melhor que ele já tocou. E não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor apresentação, porque ele mostrou uma apresentação do nível quando ele está sério. Ou seja, a Tokise fez com que ele se superasse, com que ele amadurecesse, com que ele crescesse. Então foi incrível, porque muitos podem pensar, caraca, mas então eles conseguiram passar por conta que a apresentação que foi logo após que foi a Tokise, que não foi tão boa no começo, e eles foram desde o começo até o final bom, foi isso que fez com que eles passassem, Haru? Então, eu acredito que não, porque foi como eu falei, ele, digamos que se superou, ele era um personagem que a gente ainda desconhece o nível de Koto, a gente não sabe o nível dele como de seus companheiros, então provavelmente, acho que é Hakuto ou Hakano, eu não lembro bem o nome, digamos que da região e daí do colégio deles, mas como todos ficaram surpresos, porque eles nunca ouviram, digamos que falar deles, e acontece que todos foram pegos de surpresa porque o desconhecido, a zebra, digamos que vence a competição, ou pelo menos pega o prêmio de melhor apresentação no mesmo nível da Meiryu, que é a da Wosuke. Então eu acho que foi bem legal porque é algo que vai ser bem desenvolvido, é um grupo bem especial para essa parte 2, eu acredito. E como eu disse, não foi o fato da Tokise ter sido uma apresentação antes deles que fez com que eles passassem, foi o fato de que ele se inspirou pela Tokise e conseguiu evoluir. Isso é o meu ponto de vista e o que eu acho e o que eu gostei e queria falar com vocês, queria destacar da minha interpretação da cena. Mas para todo caso, o Mil promete ser um personagem bem engraçado, quero ver mais dele ao longo da obra, digamos que dessa parte 2, por conta que ele vai ter um belo desenvolvimento na minha opinião, afinal a gente ainda não teve a apresentação dele, a gente só terá, digamos que no nacional, provavelmente. Mas agora vamos falar de outra parte do episódio, afinal devemos falar do Chip, devemos falar de Haruzuki, devemos falar de Suzuka e devemos falar da conversa de Suzuka e de Chika. Ainda leve indireta para o Chika, não é mesmo? Por conta que a gente viu que o Mil só responde, agora você quer dizer o seu nome para mim? Por conta que, sério, é aquela frase que só os vencedores podem falar, eles esperam um momento para darem aquela resposta. Por conta que a gente viu que o Chika realmente ele ficou surpreso, por conta que a Hakuto ganhou, digamos que no distrito, na região que é de Kanagawa, que tem a ver, digamos que com o mapa, com a geografia do Nippon, né? Então é complicado que eu não me lembro de todas as regiões. Mas pelo jeito, a competição que estava rolando era, digamos que a região Hagakkou ganhava, digamos que pela região que eles representavam. Ou seja, se era de Saitama, como tinha uma Hagakkou por ali, a Saitama ganhou, eles ganharam dessa região, desse distrito. Ao menos parecia ser assim, mas é uma competição que é por distritos, só que reúne várias Gakkous, digamos que de toda a região do Nippon. Pelo menos é isso que deu pra entender da competição. Pra todo caso, da região de Kanagawa, que era a região que era da Tokise, a região lá da Suzuka e a região do Mil, quem levou tudo pra cima, ou melhor dizendo,
sendo quem ganhou o prêmio foi ele. E daí acontece que a gente viu a surpresa, e a gente só olha o olhar do Tika, tipo, que de desprezo, de surpresa, um olhar inesperado, tipo, uou, esse cara aqui ganhou. Então foi um olhar bem legal, eu achei, na minha opinião, pelo menos. Pra todo caso, eu não sei se eles ouviram a apresentação do Mil, por conta do quê? Foi uma apresentação logo após a deles, ou seja, eles estavam ainda arrumando os instrumentos, eles estavam, digamos que, conversando entre si. Então a apresentação do Mil já foi muito estratégico ter colocado após, porque daí eles não sabem, digamos que, como foi o nível da apresentação deles. Então provavelmente a gente vai ter a surpresa junto com eles quando ocorrer numa eliminatória. Então promete quando for a apresentação do Mil. Para todo caso, acredito que já falei o que eu queria falar dele nesse episódio. Agora vamos falar da Suzuka. Só para concluir essa parte, digamos que das Gakous que passaram e das Gakous que foram derrotadas, devemos ressaltar a derrota que abalou Suzuka, por conta de que ela tem seus problemas, ela é irritante, a gente reconhece isso, mas algo que a gente não pode, digamos que, tirar da personagem, a gente deve reconhecer, é que ela é extremamente habilidosa quando se trata de Koto. Ela é até melhor que o Sen-chan, que foi um dos participantes dali. Então, a Gakou dela é de prestígio, é do mesmo nível da Mireyu, pra você ter ideia. Então foi bem surpreendente eles não terem passado e terem sido derrotados para uma Gakou desconhecida como a Hakuto. Então eu acredito que essa derrota que ela sofreu, as lágrimas que já secaram rapidamente, fizeram com que ela se levante, com que ela cresça rapidamente, como já mostrou que da próxima vez ela vai estar mais forte e vai estar muito melhor, ou seja, o Koto dela pode rapidamente se desenvolver e até evoluir. Então estou esperando rapidamente para ver o crescimento dela. Para todo caso, acredito que eu falei a parte principal da derrota dela, agora vamos falar da melhor parte, que é a parte do nosso chip, não é mesmo? Vamos falar de Hozuki e de Chika. Mas vamos para a parte mais importante, uma das partes mais belas da obra, do episódio. Vamos falar do nosso casal principal, vamos falar de Chika e Hozuki. Então, meus amigos, meus companheiros, meu clã, quero que vocês me digam nos comentários quando que vai rolar o beijo na bochecha. Por conta da prévia, a gente já viu que vai ter mais um abraço, mas e o beijo na bochecha? Quero que vocês me digam nos comentários. Pra todo caso, falando um pouco agora sobre o que ocorreu na cena que eu mais gostei. Então, eu acho que foi fundamental e muito importante a parte, digamos, da Hozuki ser, digamos, atingida pelas palavras de Chika. Por conta do quê? A gente viu o desenvolvimento, a gente viu a relação deles ficar mais estreita, mais próxima, por conta do quê? Por conta das palavras da Suzuka se referindo à apresentação deles. Porque logo após a apresentação, a Suzuka saiu do auditório e foi atrás do Chika. Tipo, ela foi criticar que essa apresentação, eles estão fazendo com que a Hozuki fique corrompida, que ela não consiga mais chegar ao nível nítido, ao nível belo, ao nível inatingível, inacessível que ela tinha. E ocorreu que as apresentações dela eram de outro nível e acontece que ela não consegue mais admitir, reconhecer esse tipo de apresentação que a Hozuki está fazendo junto deles. Então, por culpa deles, ela não está mais com o som que era super, mega interessante na visão dela. Então acontece que essas palavras machucaram demais a Hozuki, pelo fato de que, como essas palavras não vão machucar alguém que é considerado um prodígio, alguém que ama Koto, alguém que faz isso porque realmente tem uma paixão, tipo, quer se esforçar ao máximo, quer fazer, digamos, procurar novos meios, quer fazer com companheiros. Então a Hozuki estava ficando meio triste, meio abalada. E daí a palavra do Chika muda toda aquela atmosfera, como muitas vezes ocorre. A simples palavra, ela ficou mais gentil, não é mesmo? E quando ele fala isso, que o som dela não ficou desinteressante, e sim que está mais alegre, mais gentil, a própria Suzuka sabe disso. Ela admite, mas ela não quer reconhecer na frente deles, porque ela sabe que ela nunca conseguiria fazer com que a Hozuki ficasse nesse nível. Por conta de que somente companheiros de verdade podem fazer com que você cresça, evolua e mostre seu verdadeiro nível de poder. Por conta que realmente a Hozuki tinha um nível muito belo, como falamos, como foi mostrado, só que o próprio Chika diz que ela está ficando mais gentil, as palavras que ele usou meio que são atingidas nela, ela fica mais fortalecida porque o Koto dela já é bom, mas ela está experimentando, ela está vivenciando coisas novas, então o Koto dela está realmente crescendo. Se ela já é um prodígio, ela já conseguia fazer bem, imagine agora que ela está fazendo um som de Koto alegre, divertido, o som verdadeiro que ela queria fazer desde criança. Então o Koto dela está atingindo níveis maiores ainda, só que dessa vez são com companheiros, não é um Koto de solidão como a mesma fazia, como a mesma falava, por conta de que ela mesma fala, ela pensa, então eu vou ter que voltar para aquele nível de solidão. E quando Chika fala que ela ficou mais gentil, isso faz com que mude totalmente, tenha aquelas cenas de diversão dela tocando com todos, e a gente viu que ela está indo no caminho certo, que o Koto dela vai evoluir, vai crescer mais ainda, só que isso é graças
graças aos companheiros e às novas experiências. E acontece que a Suzuka admite isso, só que obviamente ela não fala para o Chika, porque ela fala que ela sabe desde pequena como a Ruzuki é, e tipo, confrontar essa nova Ruzuki, novo estilo de Koto, é algo que ela não quer admitir, que ela não consegue reconhecer isso, porque ela queria fazer a Ruzuki ficar nesse nível, e não o Chika, não a Tokise. Ela queria que a Ruzuki tocasse nesse nível com elas, e a mesma admite que ela nunca conseguiria fazer com que a Ruzuki se desenvolvesse dessa maneira. Então eu acredito que foi uma das partes mais bonitas. A mesma fã da Ruzuki critica, só que ela reconhece a Ruzuki está num caminho muito melhor agora. Então obviamente eu tinha que destacar essa cena, foi uma das cenas mais bonitas da temporada de Konoha Tomaré, foi uma das cenas, acredito que mais bonitas desse segundo cur, então obviamente eu ia falar disso. Mas agora vamos falar realmente do casal, por conta que Suzuka fugiu em lágrimas, Chika continua andando como se não estivesse ninguém em volta, e quem estava ouvindo tudo isso desde o início? Isso mesmo, nossa querida Ruzuki. Mas então, que reação teria nosso querido Chika, não é mesmo? O que ele poderia falar? Porque ele só pergunta, você tá aqui desde quando? Ela fala, sai Chokara, desde o início. Então não tinha muito o que falar, né? E tipo, ele já ia sair, porque que reação ele poderia ter, né? Ele foi um Chika de sempre. E acontece que a Ruzuki só segura naquela, tipo, como posso dizer, naquela posição, tipo, atrás da blusa, como se fosse pra não se perder, e ela segura pra que ele não saia, ela agradece, fala arigato. Na hora que ele ia acariciar a cabeça dela, chega lá aqueles 3 companheiros lá, sério, não foi cena mais irrelevante do que a aparição deles. Me deu uma raiva daquilo, porque eu queria tanto ver ele acariciando a cabeça da Ruzuki, e daí chega lá os 3 pra atrapalharem. Então daí acontece que a Ruzuki já foge, mas ela entrega lá os dagashi, os doces de morango. Então acontece que vemos que o Chika vê que foi especialmente para ele, porque ela escolheu tudo de morango, tipo, todos os sabores, que é o favorito dele. Então acontece que os amigos já queriam, ei, me dá um pedaço aí, e ele só empurra falando, nem vem. E daí acontece que, tipo, eles nem sabem que é da Ruzuki, por conta que eles nem viram, acredito, que ela ali. Então daí ele vai embora e mostra depois na cena de transição, digamos, da parte 1 pra parte 2 do episódio, que ele realmente ele comeu os doces. Então foi muito bonitinho isso, sério, o meu chip tá crescendo, eu tô ficando tão feliz, tô muito orgulhoso. Eu espero que realmente tenha, nem que seja um beijozinho, digamos que no final. Não precisa ter aquele beijão, eu só quero um beijozinho, sério, nada demais. Pra todo caso, eu acredito que era isso. Acredito que foi muito importante por conta de que eles meio que desenvolveram a Ruzuki, isso vai ser algo importante pra parte 2, só que esse episódio a gente já viu isso, a gente viu que foi o Chika também, a forma como o casal está crescendo é muito bela, e acredito que a parte focada na Suzuka, talvez alguns fiquem irritados, mas eu sinto mais pena dela, porque ela, tipo, tem uma admiração enorme, ela quer ser uma companheira da Ruzuki, só que ela admitiu que ela não iria conseguir mudar, digamos que, o seu símbolo, a sua senpai, digamos, então eu acho que a gente sente mais pena até da Suzuka. Pra todo caso, acredito que eu falei quase tudo de importante do episódio até o momento. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o Daiju Yon wa de Konoha Tomaré, nosso querido episódio de número 14. Foi um episódio que particularmente manteve o clima, digamos que, do primeiro cur, da primeira parte, da primeira temporada. Eu acredito que vai manter a mesma essência, sendo que a mesma staff, mesma produção, digamos, diretor, tudo. Então não estou preocupado, espero ver uma adaptação bela que continue fazendo eu chorar quase a cada todo episódio, porque sem dúvidas é meu drama favorito e eu acho que dessa temporada vai ser o drama da temporada. Então, Konoha Tomaré já é um dos melhores animes, eu espero que eles continuem desenvolvendo a forma como eles estão fazendo a cada episódio muito bem, digamos que dos principais personagens, principalmente, digamos que dos integrantes da Tokise, embora eles já tenham tido desenvolvimento, agora vai ser mais talvez a parte amorosa, quem sabe, não é mesmo? O que eu posso falar é que pela abertura, eu não sei se é a abertura ou se é ending que eles colocaram, provavelmente deve ser, eu acho que a abertura, só que as cenas da ending, porque como diz muito, isso é a ending, por conta que são cenas muito em voltas da Ruzuki, digamos que no foco de desenvolvimento nela, e digamos que a Ruzuki já está crescendo, só que pela cena que foi mostrada, eu posso dizer que ela ainda está na metade, que ela vai crescer e amadurecer mais ainda. Então espero ver bastante da Ruzuki nessa temporada, como já vem mostrando, digamos que do passado dela, a relação dela com a Alcação dela, quero ver o crescimento dela no Koto, como já está sendo, um som divertido, alegre, com companheiros de verdade. Para todo caso, os artistas da Open e da Ending são os mesmos da primeira temporada, então a gente só vai ouvir música boa pela música que eu não sei se é abertura ou ending, já desse primeiro, ou melhor dizendo, desse episódio 14, é uma música muito boa. Se for ending, melhor ainda. Se for abertura, muito boa, é do mesmo nível da primeira, não tem uma melhor ou uma pior. Ambas são incríveis, magníficas e condiz muito com a essência de Konoha Tomaré. Então acredito que era isso que tinha pra falar dos pontos principais, mas ainda temos que falar um pouco da Hiro, por conta que muitos também devem ser fãs dela e estão pensando, caraca, quando que a Hiro e o Kurata vão crescer como chip, Haru? O maior problema desse chip, eu diria que é o segundo chip da obra, é tão importante quanto o da Ruzuki e do Chika, é o Kurata. Por conta do quê? Ele é muito tapado, me desculpa, mas ele tem tudo pra ser tipo aquele estilo lá do protagonista
protagonista shonen que não nota os sentimentos da waifu da obra. Então, eu diria que enquanto o Chika e a Ruzuki eles estão crescendo bem, talvez como eu posso dizer, a Hiro e o Kurata demorem um pouco. Pra todo caso, nosso querido Takizu, ele é tapado, ele vai precisar ouvir de alguém que, tipo, ela gosta dele, provavelmente vai ser isso, ou como a gente já sabe da Hiro, ela tem uma personalidade forte, talvez ela revele seus sentimentos, quem sabe? Eu só sei que eu acho que, em potencial, esse chip pode ser mais rápido que a Chika e o Ruzuki, por conta do quê? A Ruzuki, ela é toda fofinha, tem um pouco de tsundere, a gente sabe sobre o Chika, eles são um chip que realmente é aquele chip que vai acontecer, só que é com uma quantidade de episódios, de tempo. Já a Hiro e o Kurata é aquele chip que, tipo, vai acontecer em algum momento da obra, quando a Hiro quiser, ou seja, quando a autora falar, Hiro se declara, e o Kurata daí vai anotar. Para todo caso, o Suzuka sabe muito bem sobre os integrantes que ele tem sobre seu clube, então provavelmente, como ele tem uma relação melhor com a Suzuka, talvez ele fale algo que deixe a Suzuka talvez mais esperta. Bom, sobre essa parte de relação, digamos que de chips, vamos esperar os próximos episódios, que daí a gente pode falar mais a fundo disso, mas a Hiro vai dar orgulho, isso eu já posso dizer porque ela tem uma personalidade forte, ela sente alguns sentimentos pelo Kurata, então a gente tem fé que esse chip vai acontecer, se depender dela, talvez ela revele logo logo, porque ela não é de guardar seus sentimentos. Se for o momento certo, ela vai falar pro Kurata o que ela sente, e eu espero que isso aconteça ainda nesse segundo cor. Essa sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Konoha Tamaré? Para o próximo episódio de Konoha Tamaré, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente podemos esperar grandes revelações, talvez? Talvez a gente veja um episódio mais calmo, um episódio mais de amadurecimento, de crescimento, mais de treino, um episódio mais leve. Então, a gente ainda vai ter que esperar para ver, para crer, mas eu acredito que vão focar talvez em um festival escolar. Eu posso estar errando a ordem do arco. Eu não sei se isso não vai acontecer só nos próximos episódios, ou talvez eles dão início no episódio 2, quer dizer, no episódio 15. Mas para todo caso, a gente vai ver ainda que vai ter um foco neles conversando, talvez neles treinando o Koto, neles já vendo como é que eles devem escolher a próxima música, talvez para as eliminatórias, para as outras competições. A gente sabe que vai ter algo a fundo das eliminatórias, porque agora é o foco deles, e acontece que terão revelações que talvez surpreenda a todos os membros sobre o Kurata, sobre a Hiro, mas isso depende também do festival, que é o que eu tô falando. Então, eu não lembro bem a ordem ao certo, mas o próximo episódio, eu acho que não vai ter muita enrolação, eles devem escolher a próxima peça. O Suzuka, você vai ver como posso dizer, um suporte mais de conselheiro, talvez no próximo episódio, e ver outros personagens importantes, talvez no próximo episódio. Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tamaré. Mata, né?